clima e adaptação a desastres naturais. Talvez pedir aos participantes de trás se podem aproximar um pouco e dar um alerta ali fora que vamos iniciar esta mesa redonda. Eu chamo-me Coeti Seródio, sou bióloga de formação, sou gestora de programas de assistência humanitária, ação climática, incluindo gestão de risco de desastres e proteção social. Portanto, nós temos este painel Ambiente, Clima e Adaptação aos Desastres Naturais, como é de conhecimento já, e infelizmente também, Moçambique está classificado pelo Índice Global de Risco Climático como um dos países mais expostos aos riscos climáticos extremos. Portanto, em 2023 estivemos entre os 10 países do mundo com maior índice de risco. E desde o ano 2000 já registramos mais de 75 eventos climáticos extremos no país, que impactaram infraestruturas, a economia, os meios de vida e o bem-estar das populações moçambicanas e residentes em Moçambique. Portanto, este painel, eu já dentro de momentos vou apresentar os membros do painel, mas queria, para estarmos todos no mesmo nível de entendimento e de expectativa, este painel vai, de alguma forma, discutir os impactos das mudanças climáticas e dos desastres naturais em Moçambique. As apresentações que vamos ter vão abordar principalmente três grandes áreas, grandes tópicos. O primeiro é... Este vai ser integrado em todas as apresentações porque o membro da mesa redonda que deveria apresentar este tópico, infelizmente, não está aqui presente e não é possível fazer a ligação de outra forma, mas o que vamos conseguir integrar, portanto, uma das áreas das três que vamos conseguir integrar nesta mesa redonda é a forma como as comunidades constroem a resiliência perante os desastres. O segundo enfoque das discussões que vamos ter aqui hoje, das apresentações e discussões que vamos ter, é em relação aos efeitos sociais e económicos, incluindo os impactos no setor da educação. E o terceiro é em termos de respostas institucionais necessárias para reduzir riscos e proteger a população. Irão também verificar que há uma mistura de participantes do mundo académico, do mundo da investigação e outros que estão no terreno a trabalhar e também com envolvimento a nível de políticas. E por essa razão este painel também procura estimular exatamente essa reflexão sobre métodos, abordagens, estudar os fenómenos ambientais, económicos, sociais no nosso contexto de vulnerabilidade climática e aos choques naturais em Moçambique. Isto é importante para nós conseguirmos repensar um pouco melhor as políticas públicas que temos, os mecanismos de proteger as populações mais vulneráveis aos desastres climáticos, que cada vez se tornam mais frequentes e mais intensos e cruzam-se com várias camadas de outras vulnerabilidades, incluindo crises económicas e sociais, portanto, e tudo isto aumenta o impacto na população e também nos custos, nos diferentes investimentos que temos no país. Cada orador terá cerca de 15 minutos para apresentar. Peço que se concentrem no essencial e não percamos muito tempo em falar sobre a metodologia dos estudos e etc. E depois seguir-se-á um momento onde iremos abrir para questões por parte do público aqui presente e finalmente faremos em conjunto algumas reflexões finais. Eu passarei agora a apresentar, eu vou apresentar a bio de cada painelista à medida que ele for aqui apresentar o seu estudo, e espero que num próximo evento do IESE eu diga os painelistas e as painelistas também, porque realmente hoje não temos aqui uma painelista mulher e também é muito importante, não é só por uma questão de representatividade, é por uma questão realmente de toda a abordagem de pensamento também e de oportunidade também de partilhar o seu saber.
Então, sem mais de momento, apenas referir que a primeira apresentação que estava prevista e que tem nos programas, que tinha a ver com o papel das comunidades locais na construção da resiliência às catástrofes, particularmente em relação ao caso das cheias de 2000. O membro do painel não está aqui presente, mas poderá o IES, numa outra oportunidade, colocar à disposição, eventualmente, ou criar uma outra oportunidade para o efeito. Então, eu passaria a convidar o primeiro membro desta mesa redonda a apresentar o seu trabalho sobre o impacto dos desastres naturais na educação em Moçambique, de 2012 a 2023, e o que ele pretende fazer, o enfoque que pretende também dar nesta apresentação é um pouco no sentido de se repensar o calendário escolar. Eu queria apresentar primeiro um pouco da bio do Raul Chambote. Raul Chambote é investigador do Centro de Estudos Moçambicanos, do Centro de Estudos Moçambicanos e Internacionais, CEMO, e também docente do ISEDEL, que é o Instituto Superior de Estudos de Desenvolvimento Local, onde é docente de Estudos de Desenvolvimento e Estudos de Corrupção e Transparência. Ele é doutorado em Sociedade e Desenvolvimento pela Universidade Eduardo Mondlane, e as áreas de pesquisa onde se concentra têm a ver com a descentralização e governação, dinâmicas de poder, educação, desenvolvimento e ambiente. Raul. Mais uma vez, boa tarde. Gostaria, antes de fazer a minha apresentação, contextualizar um bocadinho a minha comunicação. Esse é um estudo um pouco maior, que iniciei em 2020, a tentar perceber um pouco o outro lado da discussão sobre absentismo de crianças nas escolas. Houve vários estudos que foram feitos e, ao invés de recolher os dados no campo, decidimos estudar os números que o Ministério da Educação apresenta sobre o desempenho escolar. E nesse estudo maior, a partir do qual esse é apenas um capítulo, nós olhamos para 5 elementos importantes. O primeiro é sobre atividades socioeconômicas. O segundo é o impacto dos desastres naturais na educação. O terceiro é o impacto dos ritos de iniciação na educação. O quarto é a migração de crianças das zonas, das províncias, das zonas rurais ou distritais para as capitais. E a sua dedicação de atividade econômica nas terminais de transporte. E o quinto elemento é conflitos violentos em Moçambique, incluindo a guerra de Satungira e o conflito que nós temos no norte. Então, são elementos que, em grande medida, afetam o desempenho do setor. Para o dia de hoje, vou-vos apresentar apenas a questão do impacto dos desastres naturais no setor da educação. E faço aqui um apelo que temos que começar a repensar o calendário escolar. A minha apresentação vai vou fazer um pouco de contextualização, metodologia e os resultados e algumas considerações finais. Em 2019, o Ministério da Educação com os parceiros concluíram a avaliação do setor da educação. E nessa avaliação
são apresentados dados consecutivos que afirmam que de 2018, 2019, 2020, mais de 6 milhões de crianças ingressam no ensino primário. Mas, no entanto, apenas 1 milhão ingressam no ensino secundário. Então, quer dizer que 5 milhões de crianças desaparecem do setor da educação. Ali é onde começa a minha preocupação. Por onde que estão essas crianças? Como que é possível que 5 milhões desapareçam? Provavelmente é um momento para o Ministério começar a ficar preocupado. É um número muito grande. É aí onde nós começamos com a nossa pergunta de pesquisa. Como que isso é possível? Que 5 milhões de crianças desaparecem do sistema de educação e nós já estamos na terceira geração do sistema de educação. Tivemos o primeiro sistema, depois o segundo sistema, agora temos o último sistema. É para animar, para não sonecarmos. E Moçambique tem quase que todas as condições para provavelmente prevenir que haja o desaparecimento de crianças. Provavelmente Moçambique tem melhores condições agora, depois da aprendizagem ao longo dos últimos 50 anos, porque nós temos a lei da descentralização. Provavelmente poderia se permitir que, com a governação descentralizada, os governos provinciais, os municípios tivessem maior latitude da participação na gestão escolar. Talvez podemos questionar, uma vez que o sistema de educação em todo o mundo são de caráter autoritário, porque é um sistema milenar, uma coisa que se decide como calendário escolar tem que ser observado e cumprido por todos às riscas. E aí nós colocamos a questão, em que condições o calendário escolar centralizado, decidido na 24 de julho, é aplicável em Majune? É aplicável quando há cheias? É aplicável quando há inundações? É aplicável quando as escolas ficam inundadas mais de 180 dias? Em que medida isso é aplicável? Em que medida é aplicável? Porque reparem que nesse país, o ano escolar, a abertura do ano escolar oficial é 1 de fevereiro. E o 1 de fevereiro é o momento de pico de chuva. Nos últimos 10 anos, nenhum governante abre o ano escolar sem chuva, sem matope. Então, temos que começar a pensar, provavelmente nós temos condições melhores de podermos olhar para essa situação. O meu estudo usa essencialmente os dados do Estado. Então, o que nós fizemos, o que eu fiz foi usar os números do Estado, o número do Ministério, e tentando fazer uma interpretação, dar significado aos números, que algumas vezes nós lemos e achamos que os relatórios são muito bonitos. Foi pegar os números e verificar os números e confrontar os números. Provavelmente, os números podem estar certos ou pode haver incoerência dos dados que os números apresentam. Por exemplo, quando dizem que hoje são 5 milhões de crianças que ingressam, a gente tem que perguntar, ok, será que todos os anos as crianças que nascem não morrem? Efetivamente as crianças ingressam? Naquelas províncias ou naqueles distritos onde as crianças de novembro, de dezembro a março não estão nas escolas, onde que os distritos fabricam os números para o ingresso que entram, que são registrados no mapa 33? O mapa 33 é o mapa que o Ministério da Educação apresenta, que chama-se 3 de março. Então, os dados a partir de 3 de março chama-se mapa 33, a partir do qual é quando se efetuam as transferências. A gente pergunta, mas há muitas lacunas do ponto de vista da recolha de dados. Onde que se fabrica esses números? Provavelmente pode ser que seja certo o Ministério, mas também podemos começar a questionar. Pode ser que os 5 milhões não existam. Então, por que não existem? Então, temos que encontrar outra forma de refletir a coerência estatística do desempenho do setor. Fizemos trabalho de campo, 2016 a 2022, para poder entender o que está a acontecer a nível do distrito. Aqui é um pouco mais para nos distanciarmos, mas respeitando a questão do absentismo, porque nós olhamos muito dos relatórios que as ONGs produzem, dizem que
o absentismo acontece porque as crianças não têm a lanche escolar ou porque os pais obrigam as meninas para fazer os trabalhos domésticos enquanto os rapazes vão. Mas também há outras atividades, por exemplo, na Zona Sul, a criação de gado tem um valor simbólico cultural muito alto. Quando vamos para Machanga, é a produção do sal. Quando vamos para a zona centro e norte, é rito de iniciação. São fatores da área da produção socioeconômica que precedem a escolarização oficial. Produzimos também artigos de opinião e depois fizemos análise de dados. Só para situar um pouco, nos últimos anos, meus colegas que vão apresentar sobre as projeções me facilitaram o trabalho, vão dar mais ou menos a projeção de onde viemos com as calamidades naturais e para onde que viemos e como que esse problema vai persistir se nós não chegarmos a um ponto de podermos refletir sobre a realidade do país. Não comparar Moçambique com Suazilândia, com a África do Sul, com Zimbábue, com Tanzânia, que não tem um embate direito com as mudanças climáticas. Nós tivemos 20 ciclones, 21 inundações, 12 secas. Claro que ao longo desse processo o governo não fez tudo mal, não. O governo teve respostas muito específicas ao longo, desde a criação do Estado moçambicano. O Estado criou 5 instituições. Olha, o que nós falamos hoje do INGD, INGD não é coisa nova. INGD já aparece na década de 80. 2 anos após a independência nacional, houve cheias, inundações no Vale do Zambeze. Uma das maiores cheias, e na altura, quando se criou a Comissão de Aldeias Comunais, também foi criada a Comissão de Calamidades Naturais. Apenas para fazer história aqui. Sim, o governo respondeu a essa questão do desastre. Também ao longo desse processo, quando nós tivemos a cheia de 2000, o governo também procurou responder. Nós começamos a ter os planos de contingência. Eu chamo de plano de contingência de dízimo do INGD, porque os planos de contingência nunca foram refletidos para o Estado contribuir para resolver esses problemas. Os planos de contingência foram criados para os doadores darem dinheiro para se resolver o nosso problema. É por isso que eu chamo dízimo de emergência. Então, porque desde do ano 2000 até os dias de hoje, dos 20 planos de contingência sempre ficaram dependentes a doações externas para o seu funcionamento. A última resposta que o governo apresenta em relação a essa questão é a descentralização, que acho que valerá a pena eu fazer apenas uma ressalva aqui, porque é sempre bom falarmos o que o Estado diz e nos alinharmos com o que o Estado. Na Constituição da República, pelo menos na nova redação, que é a Lei 1/2018, nos oferece os elementos que efetivamente obriga o Ministério da Educação a respeitar o comando legal e também o próprio Ministério afirma que vai cumprir porque está alinhado com a Constituição. Mas, infelizmente, quando nós fomos debruçar ao longo da legislação, nós vamos verificar que não, no plano estratégico, o Ministério da Educação diz uma coisa sobre educação inclusiva, mas o Ministério da Educação está omissa sobre a governação descentralizada, onde há um comando legal a partir da Constituição que deve se cumprir. 5 minutos, João. Só para ilustrar o impacto das mudanças climáticas ao longo desse ano, apenas eu vou passar rapidamente. Nos últimos anos, esses foram, digamos assim, a projeção dos danos que as calamidades naturais provocaram ao setor da educação. Aqui temos as escolas afetadas. Eu quero chamar a atenção aqui, quando falamos de escola afetada, nem sempre nós temos a escola de alvenaria neste país. Temos o número de salas danificadas, e as salas danificadas são sombra de árvore, a maioria delas. Temos alunos afetados, temos também os professores afetados, que muitas vezes são ignorados no processo de ensino e aprendizagem, quando olhamos para as calamidades naturais, que também são seres que precisam ser acarinhados. Infelizmente, ao longo também desse processo, o Estado até decide deliberadamente fazer com que as escolas até sirvam de acomodação temporária. Devia ser igrejas, por exemplo. Mas o Estado não coloca as igrejas, coloca as próprias escolas. Então, que isso acaba destoando todo esse processo. Por isso que achamos que, como a reflexão, que
Moçambique não é homogêneo e tem condições diferentes, tanto nas cidades, nas zonas rurais. Penso que, enquanto prevalecer o calendário escolar centralizado, é hipoteca-se os sonhos, porque já passa muito tempo que nós estamos a viver dessa realidade. Precisamos de começar a repensar a forma de como olharmos para o calendário escolar. Provavelmente, no fim, como conclusão, o Ministério pode muito bem conduzir um estudo para assegurar a eficácia, para compreender qual é a eficácia do atual calendário escolar. Porque a continuar como está, e os meus colegas vão depois já mostrar as projeções, o calendário que nós temos escolar não funciona para esse país. Precisa ser descentralizado. E muito obrigado. Muito obrigada, Raul Chambote. Portanto, uma apresentação em torno do impacto dos desastres naturais no setor da educação, com uma principal chamada de atenção ao calendário escolar e à necessidade de descentralização das decisões para que os governos provinciais participem nas melhores decisões em função da vulnerabilidade dos locais onde se encontram as escolas em funcionamento. Vamos passar para o segundo orador. Eu vou convidar o José Brito e Moisés Ciuta, que vão apresentar sobre mudanças climáticas, políticas e implicações para o sistema de proteção social em Moçambique. José Brito é mestrando em mudanças climáticas em sistemas agrários e licenciado em engenharia agronómica pela Universidade Eduardo Mondlane. Ele é assistente de pesquisa no IESE e faz pesquisa em estratégias de adaptação e mitigação às mudanças climáticas e modelação de potencialidade agrícola. Moisés Ciuta é doutorando em Economia na Universidade de Cape Town, é investigador do IESE e tem como áreas de pesquisa desigualdades económicas, finanças públicas, proteção social e adaptação às mudanças climáticas. Por favor. Muito obrigado, Coiti. Boa tarde a todos e a todas. Falar de mudanças climáticas agora parece moda. É só fazer um projeto, colocar mudanças climáticas e tudo rola. Mas nós temos que entender o que realmente é mudanças climáticas. Para o pessoal que professa uma religião, fala-se muito do apocalipse, alguns eventos preliminares que ditam o apocalipse. Mas na minha compreensão, eu acho que as mudanças climáticas é o trampolim para esse apocalipse. As mudanças climáticas não é uma doença como a malária que podemos erradicar. Já existe, só existem 3 maneiras. Ou podemos nos adaptar às mudanças climáticas, ou podemos mitigar as mudanças climáticas, e, na última instância, podemos não fazer nada. Só deixar com que ela aconteça e desenrolar delas, as implicações virão. E dessas implicações afeta a população. Que população? A população mais vulneráveis. A criança não pode ir à escola porque é cheia. Não indo à escola, tem que aumentar o trabalho infantil, porque tem que ajudar os seus pais a ir à machamba. Mas também a machamba já não dá nada, porque também há seca. Ou por outra, há cheia que devastou toda a cultura, tanto alimentar e tanto de rendimento. E o que pode fazer o chefe do agregado, que só sobrevive da agricultura para a subsistência? Então, aí está o desafio. São 50 anos de independência, 50 anos de problemas. O que podemos aprender com esses 50 anos? Essas mudanças climáticas, na sua passagem,
podemos encontrar as cheias e secas. Muitas das vezes as cheias estão ligadas ou são acompanhadas por ciclones. E Moçambique, pela sua localização geográfica, é um dos países mais suscetíveis às mudanças climáticas. E principalmente por estar na zona de convergência intertropical, que é o abaixo do Equador. E é a jusante de 10 rios da África Austral. Então, a localização geográfica é inevitável, nós não temos como mudar a posição do nosso país, só podemos tecer alguns mecanismos que possam nos ajudar a adaptar ou a mitigar a essas mudanças climáticas. Adaptar é aceitar que o fenômeno climático ocorreu e ter mecanismo tanto econômico ou mesmo através econômico ou força humana para conseguir suprir a esse evento que ocorreu. E mitigar é mais ou menos conhecer, aceitar que as mudanças climáticas é uma realidade e fazer mecanismos ou estratégias que possam mitigar os efeitos ou os gases que compõem o efeito estufa. Muitas das vezes é acompanhado, para os ambientalistas, o plantar árvores, o preservar os mangás. São essas medidas usadas para mitigação. Mas para o nosso trabalho, nós focamos mais nas medidas de adaptação. O nosso irmão lá em Chicoalacoala, ele não vai plantar árvore, porque não lhe dá dinheiro. Não vai preservar um mangal, ou não entende, até pode entender a importância de preservarmos os mangás. Mas enquanto não ter a comida na mesa, não ter como sustentar os seus filhos, não vai acatar nenhuma iniciativa que visa a mitigar as mudanças climáticas. Essas medidas ou essas iniciativas serão aquilo que nós já estamos habituados a ouvir. Só para o povo ver, né? Vem o projeto, entrega as mudas de eucalipto para preservar. Aquele projeto é concebido, depois de 1 ano morre. Quem vai cuidar dos mangás? Quem vai cuidar dessas árvores? Porque a população precisa de comer. Então, enquanto Moçambique estiver ainda a discutir o que comer, eu acho que é mais relevante. Não estamos a dizer necessariamente que as medidas de mitigação às mudanças climáticas não são importantes. Mas, se acompanharmos a adaptação climática como meio de redução da pobreza e garantir a resiliência climática, eu acho que esse tem que ser o foco de Moçambique. Deixamos as questões da mitigação climática para a justiça climática. A nossa apresentação tem caráter acadêmico, mas nós não vamos focar para questões metodológicas ou da literatura. Os objetivos, obviamente, têm a ver com os cenários, o que nós podemos aprender dos 50 anos sobre as mudanças climáticas ou os eventos extremos de clima, e o olhar para o futuro. E a nossa projeção foi feita até o ano 2035. Analisando, nesse caso, os impactos ou as implicações nos principais setores que compõem a economia. E também, para diferenciarmos dos políticos, não vamos só falar, vamos propor alguma solução, de modo a os 11 anos que nos faltam, ou os 10 anos, possa ser de maior agrado e garantido maior adaptação e proteção social. Aqui nós podemos observar algumas fontes de dados usadas no nosso trabalho, bem como a metodologia utilizada. E olhando sobre as mudanças climáticas nos 50 anos. O nome mudanças climáticas, primeiro, ressaltar que não se pode falar mudanças climáticas sem que a análise seja de 30 anos. Abaixo de 30 anos, nós só podemos aferir que
trata-se de uma variabilidade climática. Então, uma mudança climática é uma mudança tanto dos principais elementos do clima, tanto a precipitação, a temperatura, num período mínimo de 30 anos. E olhando no historial dos ciclones, 50 anos de ciclones. Podemos amanhecer a discutir quais são os impactos que compõem o ciclone, mas o que nos deixa, o fato principal é que, a partir do ano 2000, nós começamos a ter maiores ciclones, ou seja, ciclones com maior impacto. E essa tendência vem a crescer com um período de retorno de 1 ano. O período de retorno de 1 ano significa que, hoje, dia 23 de setembro, estamos a dizer que, em dezembro, há maior probabilidade de ocorrer mais um ciclone. Então, com essa informação, como cidadão, como agente econômico, como pesquisador, como agente que tem a capacidade de mudar as políticas públicas, o que podemos fazer? Se daqui a dezembro nos resta só esperarmos uma notícia do INAM a revelar um ciclone à vista. O que nós vamos fazer? Esperamos que o ciclone venha e fazemos os pedidos, ajuda humanitária. E se a ajuda for, como é que fica a população? Quanto à seca, é representado por um índice chamado SPI, que é índice de precipitação normal. Esse índice é utilizado geralmente para identificar os anos de ocorrência de seca, assim como de cheias. Em Moçambique, nos últimos 30 anos, conseguimos notar uma seca severa por volta de 9 vezes em que ocorreu as secas severas. Então, o que é uma seca severa? Uma seca severa é aquela que, na sua passagem, o agricultor, que só depende da machamba da agricultura para a sua subsistência, não tem a produção, o gado não tem água, não tendo água, tem que lutar com o vizinho, que tem uma pequena represa, e se o vizinho não dá, pode criar tensão social, e nas últimas consequências pode minar a própria coesão social numa determinada comunidade. E com a seca, o que nós podemos ter? As crianças não podem ir à escola, como o primeiro painelista já vinha referido. A criança não pode ir à escola, o calor está intenso. Não estamos a dizer que não há mecanismos eficientes de proteção social no país. O hospital público é uma forma de proteção social. O hospital público é gratuito. Mas que tipo de hospitais nós temos? Principalmente nas zonas rurais. Há meses, no programa Barômetro de Coesão Social no norte do país, visitamos alguns distritos da zona norte do país. E em várias comunidades, as pessoas falam que estamos há 5 anos sem receber nenhuma visita, tanto de nenhuma organização e tanto do governo. José Brito, 5 minutos. E como é que podemos resolver essa situação? Numa comunidade em que os principais pilares da política nacional não conseguem visitar a própria comunidade. Aí está o debate. Nessa imagem só é para referir que a vulnerabilidade climática não tem a ver com as questões só climáticas, tem a ver também com a própria capacidade, tanto financeira e também através do capital social. É por isso que um jovem na zona rural é mais vulnerável do que um jovem na zona urbana. Por o seguinte fato, o jovem da zona urbana, pelo menos tem informação, conhece mais pessoas, conhece as redes sociais e facilmente recebe uma previsão do tempo ou de alguma ocorrência futura. E quando olhamos para o futuro, o que nós podemos esperar de Moçambique? Até o 2030, as projeções mostram que até o 2030 teremos uma redução de 10% da precipitação. A chuva vai reduzir, teremos secas, em outras palavras, e a temperatura vai subir
vai subir até os 0,8 graus. Numa pequena escala pode não se olhar o seu impacto, mas a nível global ou macro, esses dois elementos podem causar grandes implicações. Quanto na economia, já havia referido, tanto na parte social, a redução, o aumento dos conflitos internos, e na saúde, obviamente, as doenças, principalmente respiratórias, sem querer falar das indústrias extrativas que temos aqui no país. E como solução? Até agora, o mecanismo de adaptação aqui existente, a sua implementação ou a hierarquia é de cima para baixo. E como proposta, nós colocamos a inversão desse mecanismo. A população tem conhecimento, sabe que quando está nublado há probabilidade de ocorrer chuva. Sabe que se tapar a sua machamba vai reter a água e vai garantir maior rendimento. Já tem esse conhecimento. Entregar trator numa comunidade, entregar pesticida, não é garantir a proteção social. É um dado para colocar no relatório que entregamos tratores nas comunidades. E se o projeto acabar, o trator, quem vai fazer a manutenção? O pequeno agricultor consegue? Então, são esses pontos que nós colocamos aqui que vão servir de reflexão para os próximos anos, até o 2035. A proposta simplesmente é garantir meios de sustento. Se queremos que a adaptação seja eficaz, temos que garantir meios de sustento para as comunidades e adaptação vindo do local. Não podemos fazer as políticas no gabinete. A própria comunidade sabe o que falta para a própria comunidade, ou a si mesma. Então, através disso, a interligação entre o conhecimento local e o conhecimento científico será mais forte e vai garantir, assim, maior adaptação e maior resiliência climática. Não querendo monopolizar o espaço, vou dar espaço ao colega Moisés Ciuda para tecer também algumas palavras como considerações finais. Bem, boa tarde. Só para não roubar mais tempo, o foco do meu comentário era um pouco sobre estas questões de ligação do conhecimento local com aquilo que é o tradicional da proteção social em Moçambique. Então, uma das questões que nós temos trabalhado nelas é como é que a proteção social, tratando-se de formas de preparar a população para lidar com questões de clima, tem sido trazida em Moçambique. Então, de um lado, temos intervenções de transferências de dinheiro que eu acho que devem ser de conhecimento da maioria. Acho que tem umas ideias, por exemplo, no contexto do IDAI, em que nós tivemos um grupo de parceiros que apoiou com iniciativas de transferir certos subsídios para a população. Mas existe uma nova abordagem de proteção social que a gente tem tentado experimentar em Moçambique. Houve uma experiência em Mabote, onde a Coeti, por exemplo, trabalhou com a Embaixada da Irlanda para apoiar iniciativas locais, não é? No sentido de como é que nós treinamos a população para criar, por exemplo, uma galinha que possa sobreviver numa situação de temperaturas altas. Porque a questão da seca é uma questão climática, mas havendo um conhecimento local que pode ser aproveitado, é sempre bom pensar em como potenciar a população para usar. Temos situações de secas, de cheias, por exemplo. As cheias varem todo tipo de casinha que está construída aqui embaixo. Mas se amanhã dissemos, olha, por que não põe 4 estacas e pendura a capoeira? Então, existe este tipo de iniciativa. Então, só vou fazer este comentário sim de forma muito breve, porque já não temos tempo, mas a literatura um pouco que o IES tem trazido sobre proteção social adaptativa, que
outros parceiros também têm destacado, pode ajudar-nos a refletir sobre estas questões. E já agora, existe um projeto chamado LINK, que é parceria entre a Save the Children e o Instituto Nacional de Ação Social, que procura potenciar estas habilidades ao nível local, procurar saber qual é o conhecimento que existe no seio da população, que tipo de culturas as populações conseguem usar em situações de desastres que sobrevivem a certo tipo de impacto. Mas não vou alongar, porque já não temos tempo. Era só para dar um comentário geral sobre esta questão da proteção social adaptativa, que começa de lá embaixo, onde a população está, e procura potenciar iniciativas que são tomadas ao nível do topo. Obrigado. Muito obrigada a ambos, José Brito e Moisés Ciuta. Portanto, esta apresentação esteve relacionada a uma discussão em torno da necessidade de articular políticas climáticas concretas com mecanismos de proteção social, de modo a reduzir-se a exposição da maioria da população, particularmente a mais vulnerável a estes eventos, e a ver quais as formas de ajudar na sua resiliência e na manutenção dos meios de vida, dos meios de subsistência. Falaram também um pouco de alguns dos limites que o sistema de proteção social adaptativa ainda tem neste momento e da importância de estas abordagens serem iniciadas a partir da base e não unicamente do topo para a base. Iremos abordar alguns dos aspectos que foram aqui levantados e eu irei também partilhar um pouco de alguma experiência nesta área. Queria de seguida chamar o Hamilton Matsimbe, que esta apresentação foi feita conjuntamente com Josias Rumbana. Portanto, o Hamilton vai falar sobre mudanças climáticas e resiliência comunitária, que possibilidades para a integração de organizações não governamentais, portanto tem a ver com o espaço da sociedade civil como um ator válido de resposta aos desafios que os desastres naturais nos impõem. O Hamilton Matsimbe é professor assistente no Departamento de Arqueologia e Antropologia da Universidade Eduardo Mondlane. Ele é doutor em História Social das Relações Políticas pela Universidade pela Universidade Federal do Espírito Santo no Brasil. Apesar de não estar aqui presente, mas porque o trabalho foi feito de forma conjunta, vou também apresentar o Josias Umbana. Ele é antropólogo, mestre em antropologia pela Western Cape, Universidade de Western Cape, é doutorando pela Universidade de Uppsala, na Suécia, e é docente da Universidade Eduardo Mondlane no Departamento de Antropologia e Arqueologia. Hamilton, por favor. Muito obrigado. Bom, era suposto, ainda estamos, não sei se conseguiram. Bom, talvez aqui uma pequena correção, não é? Eu já não sou mais, não sei o que aconteceu com a organização, porque as pessoas que estão lá conhecem-me bem. Não estou mais na Universidade Federal do Espírito Santo, mas estou mesmo na Universidade Eduardo Mondlane. E é nesta qualidade que eu vou fazer esta minha apresentação. Como disse a nossa moderadora, eu ia fazer esta apresentação aqui presencialmente, mas como esta apresentação é conjunta, o meu colega, a partir de Uppsala, na Suécia, onde se encontra a fazer o doutoramento, poderia também fazer subsídios. Entretanto, fomos informados à última hora quis dizer, que já não poderá fazê-lo. Bom, a nossa proposta é sobre mudanças climáticas e resiliência comunitária e que possibilidades para a integração de ONGs na estratégia de adaptação. Bom,
eu penso que sou um pouco grato aos colegas que me antecederam, porque já fizeram o preâmbulo desse exercício. O que eu vou fazer aqui é tentar contextualizar esta questão das organizações não governamentais em Moçambique. Bom, os que estudam a sociedade civil até preferem colocar isto na caixa mesmo das organizações da sociedade civil, mas eu, como historiador, prefiro resgatar esta designação de não governamentais de propósito para que faça sentido aquilo que a gente vai dizer. Quer dizer, estou a falar daquelas organizações que têm uma história na entrada e nas operações que vão fazer aqui no período. Então, se eu vou misturar isto com a sociedade civil, provavelmente as questões não sejam perceptíveis. O que eu estou a falar aqui é de um conjunto de organizações que vão se situar fora do aparato estatal, mas também vão se situar fora das leis do mercado e vão tentar tapar, vamos lá assim dizendo, o espaço que tanto o mercado quanto o Estado não conseguem tapar. E este processo tem uma história aqui no nosso país. Quer dizer, as ONGs ou as organizações não governamentais em Moçambique já operaram no contexto de luta de libertação nacional, mas não é sobre isso que eu vou me ater aqui. Apoiaram o Frelimo sob várias vertentes. Eu vou me ater no pós-independência e quais são os aspectos que vale a pena realçar aqui quando a gente fala da intervenção de ONGs aqui em Moçambique. No pós-independência temos um marco. O primeiro marco é esta questão ligada aos desastres, como os colegas me antecederam, não é? Uma das primeiras cheias severas experimentadas no novo governo foi em 77 e foi preciso encontrar mecanismos aqui de adaptação e de resposta a este desastre. Mas este é um aspecto. O outro é que quando a gente está no pós-independência, imediatamente a esta celebração da independência, começamos a ter um problema político sério, que é esta guerra que opôs o que hoje se chama de Renamo com o governo da Frelimo. Portanto, a guerra é um dos elementos a terem em conta. Fora essa questão da resiliência, a guerra veio agravar no sentido de que se as mudanças climáticas, bom, vou emprestar o conceito lá dos colegas dos últimos 30 anos, porque é disso que estamos já a fazer, na verdade dos 50, já vem se verificando desde lá. E então, esta questão das mudanças climáticas, portanto, a alternância entre temperaturas altas severas e esta questão de quando não há temperaturas altas severas, a gente entra num processo de cheias ou inundações, vai sendo observado ao longo deste tempo até os nossos dias. Aliás, a última deve ter sido aqui na região sul, deve ter sido em 2012 ou 2011, não faço bem ideia, mas o facto é que à medida que o tempo vai passando, nós vamos experimentando estas mudanças climáticas. Então, eu estava a dizer que em 77 temos esse desastre, mas o mesmo desastre vai ser demarcado em 83, o mesmo desastre vai ter, de acordo com a indicação que os nossos colegas já deram, em 1987, em termos de estiagens severas, temos isto em 90, em 92, em 95, temos os mesmos fatores em 2002, 2005 e 2016, vamos ter esses processos do El Niño. Portanto, há este exercício. E o que é que as organizações não governamentais vão procurar fazer, já na década de 80? Sobretudo as organizações não governamentais internacionais, porque são as primeiras que fazem esse exercício. No contexto da grande fome, os mais velhos devem saber isso, de 83, essas organizações entram para fazer face ao exercício que o governo solicitou, portanto, do ponto de vista de ajuda, que é aquilo que chamou-se de programa de emergência. O programa de emergência implicava encontrar meios de subsistência para uma série de pessoas que estavam sofrendo por duas, se não mais situações. A primeira é esta da guerra, a segunda é esta destas flutuações climáticas, mas também encontramos um outro elemento que é desta questão de restrições econômicas, que vai justificar, nos finais da década de 80, o programa de reabilitação econômica, que também vai significar, digamos assim,
e restrições graves na subsistência das pessoas. Então, este é o contexto. Já na década de 90, pronto, temos esta transição democrática, se assim podemos dizer, ou pelo menos de multipartidário, e as organizações vão entrar, porque estamos a entrar também no fim desse conflito, e as organizações também, apesar de virem trabalhando com este programa de emergência, já vão entrar para um outro processo que é o de reconstrução pós-guerra. Não é? Então, parece estarem a fugir um pouco daquilo que poderia ser o exercício, mas a verdade é que vão se entreter nisto, e mesmo no contexto da UNUMOJ aqui em Moçambique, temos as organizações a operar ali dentro da Organização das Nações Unidas, mas nesta questão de ajuda e da emergência. Então, este é o percurso anterior. Agora, o que é que nos levou a pensar nesta apresentação? É que depois deste contexto, nós vamos ver que essas organizações, ao nível no contexto dos anos 90 e até 2000, foram se adaptando, e muitas delas até se tornaram nacionais, dentro de um processo, de um quadro político que foi sendo desenhado, e hoje em dia não é possível chegar a um distrito e não encontrar uma organização desta natureza, a fazer uma série de coisas. E nós trabalhamos em dois contextos diferentes. Eu e meu colega Josias fizemos levantamentos, primeiro no distrito de Choco e segundo no distrito de Magudo. Esses distritos têm as mesmas características, falo em termos até do próprio contexto, não é? São distritos em que a agricultura familiar é muito acentuada, a questão da criação do gado é também muito acentuado, mas porque esses dois distritos também são atravessados por duas grandes bacias, para falar de Nkomati e de Lipompo, também ao nível dessas duas bacias, a atividade da pesca vai sendo realizada, e também temos esta questão das florestas. Então a caça é um dos elementos que vai marcar o interior de Magudo, mas também o interior de Soco, mas acima disso tudo, a questão da exploração do carvão é um elemento muito importante, e acima deste elemento também existe essa tradição em termos de migração das pessoas para as atividades na economia sul-africana. Então, o nosso trabalho basicamente incidiu primeiro, não é? Eu devia ter colocado primeiro a questão da análise documental e de arquivo, que é o primeiro exercício que a gente fez, que é para identificar o que é que está documentado com relação a este tipo de organizações, e de quantos anos se pode preencher a sua história e historicidade. Então, depois disto, desenhamos os instrumentos de levantamento de dados para poder realizar as entrevistas, as conversas com as pessoas lá dos dois distritos. Inclusive esta questão da participação. O meu colega ficou durante muito tempo em Magudo a tentar compreender como é que este fenômeno poderia estar a ser gerido ao nível das comunidades. Ou seja, como é que a resiliência comunitária é tratada pelas próprias comunidades lá nesses distritos. Eu disse que esses distritos tinham similaridades, incluindo nesta questão de precipitação, não é? Os dois distritos apresentam aqui precipitação extremamente irregular. Quando ela existe, a precipitação é baixa, obviamente, mas ao mesmo tempo debatem-se com esta questão de temperaturas elevadas, o que obviamente vai resvalar nessa questão de seca severa, e quando pode chover um pouco, às vezes as águas vem mesmo para inundar os campos e transforma-se algumas vezes em cheias. Hamilton Matsimba, 5 minutos. Obrigado. E esta imagem mostra mais ou menos como é que as comunidades, em face desta caracterização que eu faço, procuram responder e como é que esses fatores se desenrolam, né? A questão da seca, a questão também da tentativa de busca de águas em fontes adaptadas, não é? Porque esses fenômenos depois implicam a escassez de água, mas não só a fome, a estiagem e o calor intenso. Portanto, em termos de áreas de intervenção das ONGs,
elas são muito ativas, tanto em Magude como em Chocó, são muito ativas na área da agricultura. O que é que elas fazem? Basicamente, elas vão ajudando as comunidades nesta questão de distribuição de sementes. Sementes estas que visam responder a um contexto, a questão também da assistência aos camponeses, a questão das novas tecnologias, que é este processo de adaptação face a estas questões climáticas, mas também ao nível de Chocó, que é um regadio um pouco maior, trabalham neste exercício de reabilitação e limpeza desse regadio, que é para permitir que as áreas irrigáveis funcionem em pleno. Mas também essas organizações desenvolvem o associativismo, que é este mecanismo colegial de resposta a essas organizações. Dentro da agricultura temos este elemento pecuário, que é as organizações apoiarem o repovoamento, mas também o combate a essas doenças infecto-contagiosas em relação ao gado, e realizam também atividades de fomento. Estas são algumas das organizações que nós mapeamos e achamos que fazem um trabalho nos 2 distritos, não é? Mas não são só essas, tem mais. E em termos de resiliência comunitária, o nosso trabalho mostrou esta dependência do sistema de distribuição de sementes destas organizações, mostrou também a questão da insustentabilidade das associações criadas, são criadas hoje, mas quando a organização desaparece, a associação também some do mapa. Para a questão do fomento, temos esta questão da fraca devolução dos empréstimos, quer sejam monetários, assim como em termos de espécies, portanto, às vezes dão-se animais que é para as famílias irem se trocando, mas as famílias depois não devolvem. Então, nota-se também este fraco cruzamento entre os planos locais e os objetivos emergenciais das ONGs. Quer dizer, a ONG está lá para resolver problemas emergenciais, mas quando ela desaparece, também o trabalho fica anulado em zero. Então, a questão aqui é este deficiente mecanismo de monitoria e avaliação destas organizações no terreno. De tal sorte que a gente coloca aqui a questão: sim a esta possibilidade de ter as ONGs como um mecanismo de mitigação ou de adaptação nas comunidades lá. Então, nós achamos que sim, as organizações não governamentais podem sim, e já estão a ajudar em diferentes comunidades dentro dos seus vários programas, ajudam na construção de mecanismos de resiliência. Entretanto, há que trabalhar-se mais para melhorar o mecanismo de interação entre essas organizações e as entes públicas desses distritos. Então, esta é uma das observações que o grupo identifica, e a partir daqui queríamos agradecer esse pequeno espaço, na esperança de que algumas questões supervenientes a gente responda em termos de assistência aqui no painel, ou mesmo a partir dos nossos contactos lá na universidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada a Milton Matsimbe e Josia Jombana por esta apresentação. Dizia muito obrigada a ambos por esta apresentação que nos traz agora a perspectiva das organizações da sociedade civil. Portanto, durante a sua apresentação concentrou-se um pouco na história evolutiva da intervenção das ONGs ao longo do tempo e como tem um papel muito importante na criação de mecanismos de resiliência junto às comunidades locais, tocando também em alguns dos desafios da integração do trabalho e dos programas das ONGs em relação a uma maior coordenação e parceria com a administração local do Estado também. Passaremos agora para uma fase de colocação de questões por parte do público.
Muito obrigada. Então, iria pedir questões por parte do público. Pedia só que se apresentassem e que dissessem para qual dos membros da mesa pretendem dirigir a questão, se for dirigida. Se for de uma forma geral, poderemos depois ter a reação. Não sei se temos o microfone. Está consigo, sim. Sim, primeiramente elogiar aos queridos painelistas pela bela apresentação e dizer que a minha pergunta vai para o José Brito, que falou aqui sobre a necessidade de uma adaptação. Eu queria perguntar, Moçambique já vem enfrentando desastres climáticos desde após a independência. Então, como é que tem sido a resposta de Moçambique? Como é que tem sido essa adaptação? Como é que tem sido esse processo de adaptação e quais são os pontos que há uma necessidade de melhoria? Muito obrigada. Vamos pegar 3 questões, talvez, e depois fazemos uma segunda ronda. Boa tarde. Chamo-me Papá Chuaez. Queria, de antemão, parabenizar os painelistas pela apresentação. E a minha pergunta vai ao professor Hamilton. Sim, ele esteve a apresentar-nos sobre um estudo que realizaram alguns distritos da província de Gaza e, ultimamente, tem-se levantado uma questão relacionada com a desinformação climática. Eu queria saber, durante esses estudos, em particular com as entrevistas que foram feitas nas comunidades, queria saber qual era o posicionamento das comunidades em relação a esses conceitos, porque alguns estudos relatam que muitas das vezes as comunidades nem têm ideia sobre essas questões de mudanças climáticas por aí. Então, para além disso, sobre o posicionamento das comunidades, eu queria saber quando as ONGs, as ONGs, tentam disseminar algumas técnicas de adaptação, quão abertas as comunidades se mostram em adotar. Boa tarde, sou Tomás João. Bom, parabenizar pelas lindas apresentações. Bom, a minha questão vai para o José. Tendo em conta as projeções que até em 2035 teremos um cenário onde teremos aumento da temperatura, a redução da chuva e secas. Eu gostava de saber qual é a estratégia que será utilizada para disseminar essas informações, do modo a não marginalizar o conhecimento local. Muito obrigada. Obrigada. Vamos talvez primeiro dar as primeiras respostas a este ciclo de 3 perguntas e depois abrimos um segundo ciclo de novas questões. Obrigada. A primeira questão para José Brito, 2 questões, na verdade. Brito e Moisés Ciuta. A primeira tem a ver com Moçambique tem estado a progredir, a avançar em questões de adaptação, e a segunda tem a ver com cenários futuros, qual a estratégia para a disseminação da informação para que chegue às populações locais. Não sei. Muito obrigado pelas questões. Não marquei o nome, mas entendi que o processo de adaptação nos últimos anos, como tem sido, basicamente o governo adotou na implementação dos PLAs, que são planos de adaptação local. Esse plano de adaptação local, até agora, se a memória não falha, já temos cerca de 125 distritos com esse plano. E
tive a honra também de participar na própria elaboração do plano distrital, assim como o plano provincial de adaptação às mudanças climáticas. Mas o problema desses planos, e aí eu posso responder à segunda questão, que quais são os pontos por melhorar. O problema dos planos é a sua implementação. Temos várias ideias, podemos encontrar várias literaturas com N medidas de adaptação. Mas enquanto essas medidas de adaptação não sejam descentralizadas, como o colega Raul estava a dizer aqui, a descentralização não só na questão da escola, mas na implementação dessas medidas de adaptação. Então, a minha proposta ou a nossa proposta nesse caso é por isso que nós colocamos a inversão da hierarquia. Não tem que começar do topo para baixo, mas tem que começar de baixo para cima. E para isso tem que existir a união entre as ONGs, a sociedade civil e a própria comunidade vulnerável. E só assim é que nós podemos definir estratégias mais sustentáveis. Ouvi sobre as projeções do Tomás, como disseminar as projeções de modo que o conhecimento local não seja marginalizado ou desvalorizado. Na verdade, essa é uma grande limitação de nós pesquisadores. Muitas das vezes nós pesquisadores limitamos em fazer pesquisas e, desde que o paper sai na revista científica, aí termina o assunto. Já publiquei 3 artigos, já publiquei 5 artigos. Mas quem lê esses artigos? É o Coiti ou é o Raul, porque também são cientistas e querem mencionar esse estudo nos seus artigos. A comunidade não sabe. Então, não vou responder diretamente, mas vou deixar como uma reflexão. A comunidade rural não tem o conhecimento sobre as medidas, até que pode ter conhecimento, mas a questão da projeção, eu não vou ir na comunidade e dizer que, papá, até o ano 2035 a temperatura vai subir 0,8. Ele não sabe, não tem por que saber isso, não lhe diz nada a respeito, ele só quer saber de comida. Então, a maneira mais ideal... Então, continuando, a maneira mais ideal é essa interligação entre os diferentes setores, tanto o Estado, a sociedade civil, as ONGs e a própria comunidade. E melhorar no acesso às informações de aviso prévio. Pode ser pela rádio, e o primeiro órgão, o elo de ligação para tecer essas informações são os próprios líderes locais. Eles não têm, na zona rural, não têm televisão e nem têm acesso à energia. Então, a única forma que eu vejo, na verdade, é através dessa narrativa ou dessa conexão. Como eu já havia referido na minha apresentação, existem comunidades no âmbito fazemos pesquisas sobre barômetro de coesão social no norte do país. Existem comunidades que estão há 5, 6 ou 3 anos sem serem visitadas. Como é que vamos informar essa mamã? Ou como é que vamos tecer uma política de adaptação a essa comunidade? O que vamos fazer é simplesmente ir entregar trator e entregar pesticida. E dizer no nosso relatório que entregamos como tratores pesticida. Podem ser medidas de adaptação? Olhando ao contexto, eu acho que não. Muito obrigado. Muito obrigada. A terceira questão levantada foi para o Hamilton, que tem a ver com a desinformação climática, por um lado, e por outro lado, a pouca informação que chega efetivamente às comunidades.
Bom, muito obrigado mais uma vez. Bem, talvez aqui desfazer alguns preconceitos, não é? Que nós próprios, como pesquisadores, como acadêmicos, temos. E resultante das nossas conversas, entrevistas, esta observação nas comunidades, ficou claro que, de alguma maneira, as comunidades têm conhecimento sobre o que está a acontecer agora, porque elas próprias dizem que não, que as mudanças são perceptíveis e elas indicam essas mudanças. Então, pode não ser assertiva a ideia de que as comunidades não conhecem ou não estão preparadas. O que pode acontecer aqui é que provavelmente nós não conseguimos, nessa nossa interação, intercambiar os nossos conceitos, não é? Mas a realidade, ela é objetiva e as pessoas percebem. Então, para dizer o quê? Para dizer que, prontos, aquilo que se fala como desinformação, claro que pode existir. Aliás, as próprias comunidades, há uma série de questões, não chamaria de desinformação, são questões mitológicas, não é? A própria cosmologia das comunidades ajuda-lhes a desenvolver uma série de mitologias, mas estas mesmas mitologias têm que ver mesmo com a preservação do meio ambiente, não é? Do meio ambiente, não é necessariamente desinformação. Não me lembro assim de algumas questões que foram cruciais nessa questão de desinformação climática. Agora, há uma outra questão ligada a esta que tem a ver com a marginalização, não é? Das comunidades, tem a ver também com a forma como as comunidades vão responder a este estímulo que lhe é dado a partir das organizações não governamentais. Bom, nós o que fomos verificar lá são esses dilemas. As comunidades recebem essas organizações, não é? Essas organizações filantrópicas de ajuda, e etc, etc. E em muitos postos administrativos, localidades, as ONGs são mais presentes até do que as pessoas sentem que as organizações são muito mais presentes do que o próprio Estado. Então, elas têm esta interação muito mais proativa com as organizações não governamentais do que necessariamente com os oficiais do próprio Estado. De tal sorte que o que a gente propõe aqui, por causa desta observação que a gente fez ao nível do campo, o que nós achamos que pode acontecer, já que a população e as ONGs estão numa situação de simbiose e de mútua confiança, o que nós precisamos fazer é melhorar provavelmente esta interação entre essas organizações que muitas das vezes são até conotadas pelos agentes do próprio Estado, ou se não mesmo os sistemas políticos, o sistema político, aliás. Então, é melhorar esta interação em termos desses tais planos locais de adaptação climática, ver como é que sentam com o governo, desenham, etc, etc. Porque o que acontece é que as organizações, por exemplo, em Choco, ficou mais evidente que as organizações não governamentais que estão lá a trabalhar nesta questão da melhoria de sementes, essa questão de fomento agropecuário, etc, etc. Muitas das vezes elas só chegam lá no sentido de apresentação, mas depois que lhes são dadas este pass ou este bypass, há esta fraca ou não interação com as entidades locais. Muitas das vezes elas já não sabem muito bem o que é que estão lá, o que é que as organizações fazem, e isto acaba configurando aquilo que nós chamamos de interação, não é? Ou entrosamento entre aquilo que a ONG está a fazer e aquilo que o governo acha que é necessário fazer para esta questão, para construir o edifício da resiliência climática das comunidades. Então, eu não falaria aqui do ponto de vista de marginalização, falaria daquela questão que eu fiz referência na quando da apresentação, em que há esta confiança entre as pessoas e a ONG. Entretanto, quando a ONG sai, porque os projetos das ONGs são emergenciais, quando ela sai, depois a população fica numa espécie de desamparo, há descontinuidade desses programas
E é um pouco isso que depois também embaraça o próprio governo, porque no final do dia, algumas vezes nem o relatório da atividade que estava sendo levada a cabo não existe, mas também à luz da legislação tem que ser depositada aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma coisa que às vezes não funciona. Então, é dessas coisas que a gente está a tentar falar. Mas mais do que isso, se calhar, visitar lá algumas coisas que a gente já escreveu, que tem propostas um bocadinho mais práticas daquilo que nós encontramos lá, indicações mais práticas e pronto. Eu penso que é nisto. Obrigado. Apenas para dar também a oportunidade ao Moisés para complementar alguma resposta no âmbito da temática. Bem, obrigado. Apenas uma questão de follow-up, de seguimento ao que o Brito e os colegas disseram, que é, primeiro, nós vermos do ponto de vista de como enfrentar o problema, não é? Porque nós já sabemos, não é, que as mudanças climáticas são um facto, a não ser que queiramos ser como o presidente Trump, que acha que é uma farsa, não é? Então, havendo evidências, a pergunta é, para aquilo que é a nossa vida, como é que nós estudamos o fenômeno? Então, nosso colega de painel já mostrou que existem questões relacionadas com o tipo de organização que ajuda na resposta do problema, não é? Então, se nós colocarmos lá ONGs que podem distribuir sementes, podem ajudar a socorrer as pessoas, será que essa é a melhor forma de nós respondermos? Ou temos que encontrar alternativas? Então aí já surge este debate sobre o mitigar uma situação e adaptar a ela. Então esta questão de adaptação é a parte onde nós muitas vezes sentimos que precisamos de refletir melhor sobre as diferentes formas de mudar a nossa forma de vida, não é? Então, aí já surgem questões, sejam académicas, relacionadas à forma como nós vivemos, não é? Por exemplo, se nós agora vamos mudar o tipo de construção, em vez de bloco, vamos construir chapas, etc. Coisas que tornem a vida um pouco melhor, não é? Porque se nós hoje temos uma construção que chamamos de alvenaria feita de bloco, é porque em algum momento o caniço mostrou a sua fragilidade. Então, o que é que, do ponto de vista de reflexão, se nós queremos responder a uma situação em que as chuvas, as secas se tornam cada vez mais intensas, nós precisamos fazer para poder responder. E depois, no caso de Moçambique, em que nós temos grande parte da população vulnerável, existe uma necessidade de também pensar como é que não pensamos só naqueles que são mais ricos, que têm posses, mas aqueles que também não têm posses, que soluções nós desenvolvemos. Porque, por exemplo, o fato das crianças não irem à escola porque têm que ir cuidar do gado é uma necessidade lógica da parte de sobrevivência da população. Mas será que existem formas que nós, ao nível da sociedade, seja como moçambicanos ou qualquer outra parte vulnerável aos mesmos eventos, conseguimos identificar soluções, por exemplo, para deixar as crianças passarem mais tempo na escola, enquanto em algum momento encontramos formas de alimentar o gado ou encontramos substituições a este também modo de vida que depende muito de mecanismos precários de sobrevivência. Então, é este tipo de reflexão que, em princípio, devemos ter a todos os níveis, seja ao nível como pessoas normais, assim como decisores de política que possamos ter. Obrigado. Muito obrigada. Vamos fazer uma segunda ronda com mais 3 perguntas e depois vamos fechar o debate. Não, a senhora aqui, sim. Thank you.
My name is Nepeti. Thank you for the great presentations. First of all, I want to congratulate the first speaker. I think that was a very innovative idea. And I don't think necessarily it's just for Mozambique. I'm from Namibia. There is an area every year, that same time. Teachers also can't go to school. They have to have a change of clothes to go through the water to go to school. It's not a dignified job in remote areas. So I feel that is a really good idea because that is a colonial year, academic year. So why can't we start school any other time? Why can't we start school in March or April until November? Because that's how we live. Because we now follow a European school calendar or whatever it is. So I really think that's a very important solution. The next, I want for the rest of the team, I want to be a devil's advocate. Since the 70s, we have been having the same problem. So are we successful or are we failing? That's the question we have to ask first. Because we are continuing NGOs upon NGOs, donors upon donors and programs. We have failed. Because if we haven't made the change since 1970 up to now, it's time to relook at how we work. Because obviously for me, it's a failure that we're still having the climate change disasters. Charcoal, Mozambique. The first time I came to Mozambique was 2001. I was horrified that people are cutting trees and selling charcoal. 25 years later, people are still doing the same. Just the charcoal, one thing, people are still in the city. Only 4% of people cook with electricity. Everyone using charcoal, even the middle class. So we are doing something not quite right. And it's all to do with communication. Because we go to communities as if we are the expert. The researchers are not even the expert. You are sent, whoever hires you to go to the village. But you're not an expert in adaptation. You are collecting data. You're an expert in interviewing. So, are we doing the right thing? So that's really what we have to ask ourselves. Number two, who pays for the NGOs? Where do the money come from? There is sometimes conflict of interest. Those seeds sometimes are by companies. They are GMO seeds or seeds that are not controlled. So the state still has the power. We as a nation need to have control over who does what. The NGOs cannot just come and do what they want just because people are poor or the government doesn't have the resources. So we have to question ourselves about conflict of interest by NGOs, the question of disempowering the state and the community. And at the end of the day, most NGOs just operate in a small area. There are over 2,000 NGOs in Mozambique, if not 4,000. One will just work in Magude. How is the knowledge from Magude going to Nampula? It never goes there. There is no systematic way of sharing the knowledge. We are not reinventing the wheel. You go to Brazil, go to Latin America, wherever. There are solutions. How do we learn from others in a way on the ground? You know, not just workshops, but how do we communicate better? Thank you. Muito obrigada. Não sei, temos mais duas questões lá ao fundo e assim terminaremos este segunda ronda. Boa tarde. Eu irei só, desculpem, antes de intervir, eu irei depois resumir os pontos, porque vejo que alguns dos participantes não estão com a tradução, não sei se será necessário, mas irei resumir as questões ou o comentário feito. Sim, boa tarde. Meu nome é Júlio Costa e gostaria de dar, portanto, aquilo que é o meu contributo naquilo que é o debate em destaque. É dizer que falando, portanto, daquilo que são as mudanças climáticas. Eu penso que
poderia-se criar, digamos, uma espécie de uma ligação muito mais prática, tanto entre as comunidades locais, assim como as políticas públicas implementadas, digamos, entre o Estado, juntamente com os principais parceiros, que são, portanto, as ONGs, no sentido de não só realizar-se, digamos, as pesquisas e debater-se em torno dos resultados, mas criar-se ainda mais um espaço para que esses resultados, portanto, sejam, digamos, tentem-se criar espaço de voltar-se às comunidades, tentar se consciencializar em termos daquilo que são os desafios que são colocados, portanto, pelas mudanças climáticas e buscar-se, digamos, soluções ainda mais práticas, porque Moçambique, se formos a ver, é um país que tem uma ampla, mais terras, digamos, que não estão a ser ocupadas. Então, que tal se tentássemos criar as principais zonas, digamos, de risco sobre essas questões de mudanças climáticas, criarmos políticas que visam uma transformação das principais zonas em centros, digamos, comerciais e o restante das terras que existem, criar-se, digamos, políticas que visam transformar essas áreas em pontos residenciais e buscar-se mais centrar-se nessas principais zonas de risco como centros comerciais, como uma estratégia, digamos, de mitigar impactos ainda mais devastadores em termos de ocorrências desses desastres. Muito obrigado. Tínhamos mais uma questão ao lado do Júlio Cossa, não? Não. Vamos ficar por aqui, então. Muito obrigada. A primeira foi uma contribuição da senhora jornalista aqui presente, em reação à apresentação do Raul Sim, Chambota. eu deste lado gostaria de intervir, não sei se ainda posso. Faça favor, pode intervir. Sim, sim, acerca das mudanças climáticas e os desastres que acontecem, eu queria perceber, geralmente quando acontece um incidente climático, vão lá as ONGs, o governo e até alguns acadêmicos. De lá há ações que se notam que devem ter algum segmento, que resultam de algumas constatações e recomendações no terreno. Só que nota-se que aquelas constatações e recomendações, em algum momento, não são viabilizadas. E isso, em algum momento, deixa as pessoas afetadas, espécie com alguma mágoa. Nota-se o exemplo do IDAI. Quando aconteceu o IDAI, há muita gente que ocorreu lá, houve muitos apoios, o governo estava lá, as ONGs, mesmo os acadêmicos. E muita coisa lá falou-se que devia se implementar. No ano passado, ainda apareceu lá mais um dirigente político com promessas das coisas que deviam já ter acontecido e a população enfureceu-se dele e vaiou a ele. E aquilo foi uma vergonha. Face a isso, de quem é a responsabilidade de acompanhar as decisões e as recomendações que saem logo após o evento climático? Essa aqui é a minha questão. Muito obrigado. Muito obrigada, António Caetano, penso que é esse o nome. Obrigada. Vamos, portanto, prosseguir. Os 3 pontos levantados. Um foi uma reação por parte da senhora jornalista aqui na sala à apresentação do Raul Chambota. Foi, na verdade, em relação a considerar importante a proposta feita de se ter em conta a necessidade do ajuste do ano letivo em função da vulnerabilidade das áreas onde se localizam as escolas. Portanto, a título de comentário, a questão em si foi que desde os anos 70 que estamos a ter repetitivamente os mesmos problemas
e, portanto, a questão é, não estamos a ser bem-sucedidos, estamos a falhar, o que é que se passa? Várias ONGs e o próprio governo recebem financiamento. Será que tem a ver com a forma como estamos a trabalhar? Onde é que estão os desafios? E também relativamente à necessidade de assegurar-se que as diferentes intervenções por parte das organizações da sociedade civil não desempoderam o Estado e as comunidades locais, que, portanto, o governo tem que ter maior controle sobre isto, e também a questão de necessidade de aprendermos de outros países ou das diferentes iniciativas em relação a boas práticas que já estejam em curso. A segunda questão, portanto, esta deixo em aberto para o Raul Chambota poder comentar e para o Hamilton também. E a questão levantada pelo Júlio Cossa tem a ver com, é um comentário na necessidade de ligação de estabelecer-se maior ligação entre comunidades políticas públicas, o trabalho das ONGs e buscarem-se soluções práticas. António Caetano, portanto, tem a ver com, exemplificou na base do que aconteceu com o IDAI, em que até hoje ainda se estão a dar algumas das respostas, mas que não respondem completamente às necessidades e às promessas feitas no local, de quem é que é a responsabilização. Então, esta questão posso deixar para todos poderem comentar um pouco, porque todos nós somos atores com responsabilidade também, seja na implementação, seja na monitoria, seja no diálogo estratégico que temos entre as diferentes organizações. Não sei. Muito obrigado pela questão. Eu vou começar a fazer um comentário. Posso talvez falar em inglês, não sei, para ela, no seu... Tem tradutores, não é? Certo. Okay. Em relação à questão por que não começa em março e termina em novembro, eu penso que a questão central não é apenas mudar o horário, é também a filosofia, o entendimento de quem governa sobre o processo de educação. A educação é um fator político. Muitas das vezes eu costumo sugerir que precisamos de ter coragem e ir um pouco para uma posição radical, no sentido de que no dia, por exemplo, que Moçambique legislar, que os filhos dos governantes, ministros, governadores, vão às aulas nesse sistema de educação, com chuvas, com inundações, a situação vai melhorar. Então, não é mudar o calendário, é que tem que haver um compromisso radical político, mudar a forma de fazer, assumir que a educação é efeito político. Tem um comentário sobre a questão da década de 60, dos apoios. Os apoios são importantes, podemos ter apoio de vários doadores, vários amigos. Os países vivem de forma interdependente. Agora, também temos que ter em conta que, em matéria de política externa, não há almoço grátis. Em matéria de política externa, porque as ONGs que nos apoiam recebem fundo dos seus estados nos termos da política externa. Os seus respectivos parlamentos aprovam esses orçamentos. Agora, quando há implementação desse lado de cá, também tem que haver uma prestação de contas em relação a isso. Apenas só para terminar, um comentário sobre a questão do carvão. Eu penso que se as pessoas em 2001 faziam carvão, agora em 2025 continuam, eu penso que chamamos urban bias. Temos um pouco uma percepção por causa da estrutura de preço da energia. Afinal de contas, não são as pessoas que vivem nas zonas rurais que desmatam a floresta para o carvão. Somos nós que estamos nas cidades, que temos o gás para cozinhar, temos a eletricidade para cozinhar, mas não resistimos um frango grelhado na brasa. Então, os que têm problemas mesmo não estão nas zonas rurais, estão na cidade. Mas isso, a fundo, é a estrutura do preço da energia que nós temos. Obrigado. Muito obrigado a todos. Também tecer alguns comentários, principalmente obrigado pela intervenção da Nebet Nicanor sobre a questão do desflorestamento, principalmente do carvão. Na minha opinião, isso só tem a ver com, chama-se livelihoods.
meios de vida, meios de subsistência. Na comunidade rural, dependem do abate das árvores para fazer o carvão e, por sua vez, terem algum dinheiro, um recurso para sustentar as suas famílias. Se esse indivíduo que faz esse abate das árvores ter outra forma de rendimento, eu penso que não vai abater as árvores. Como pode aprender a mecânica, ou ser alfaiate, ou ser um comerciante, e isso juntamente com um pouco da educação ambiental, que também vai para o segundo comentário de quem é a responsabilidade das recomendações deixadas depois de um desastre. A responsabilidade é de todos nós. Quando deitas aquela casca de banana no chão, essa ação provoca essas mudanças. Então, a responsabilidade é de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada. Temos os dois últimos colegas aqui do painel. Estamos muito apertados com o tempo, temos que sair para o intervalo porque ainda há uma outra sessão, então vou pedir que sejam muito breves e depois eu vou fazer algumas considerações finais. Bom, para não ser repetitivo, não é? A questão aqui, que estamos aqui a tentar discutir, realmente temos que assumir que falhamos, não é? Mas não é só essa questão da resiliência climática, não, como país. Há uma série de coisas que nós não conseguimos, com meios próprios, suprir. Essa é que é a questão. Então, a partir da altura em que nós não conseguimos suprir as nossas próprias necessidades internamente, então nós vamos ter que admitir amigos. E a questão importante aqui, na verdade, é como dizia o meu colega de painel, é como é que a gente, uma vez tendo admitido que esses amigos nos ajudem, tornemos essa ajuda eficaz para aquilo que nós pretendemos que seja a nossa resiliência climática. Então, este aqui é o ponto, o meu ponto aqui. Então, eu queria só fazer porque ao nível do governo nós já tivemos várias respostas, não é? E tivemos organizações ao nível do governo que foram criadas para apoiar este processo de resiliência, desde as comissões provinciais de apoio e controle, direção provinciais de combate às calamidades naturais, o INGC, o INGD, e provavelmente daqui a pouco, dependendo de quem vier, há de nascer uma outra instituição, mas a situação não está resolvida. Então, temos estas forças que são externas e podem nos ajudar, então podemos racionalizar cada vez mais para esta questão da adaptação climática. Este aqui era o ponto que eu queria deixar claro, sem criar aqui aquela questão de que esses servem, aqueles não servem, sem discutir aqui o financiamento dos quem que financia este, quem que não financia aqueles, porque esta é uma conversa muito longa. Entretanto, eu gostaria de remeter a quem se interessar por essas matérias. Eu próprio escrevi algumas coisas, são incipientes, mas escrevi algumas coisas, podem ser revisitadas para ver quem é que financia, o que é essa coisa do ONG, etc, etc. Obrigado. Bem, obrigado. Em relação às intervenções feitas, eu só quero complementar a pergunta feita pela nossa colega Nempete, que é quem paga as NGOs, não é? Então, as organizações não governamentais. Porque também precisamos nos perguntar qual é a capacidade financeira dos nossos governos para responder às questões que surgem sempre que temos um desastre natural. Então, se nós podemos refletir e identificar formas de minimizar o peso financeiro da resposta do governo, então sim, encontramos um caminho que podemos seguir. Então é por isso que todo o debate da adaptação tem que estar relacionado por quão sustentável é uma medida que ensinamos à população. Então, obrigado. Muito obrigada. Eu queria fazer algumas considerações finais antes de fecharmos este debate numa tónica um pouco mais positiva. Positiva porque o debate foi rico em recolhermos não só experiências, muitas, mas em recolhermos também pontos de vista diferentes e criativos, inovadores, que nos ajudam a pensar os assuntos de forma um pouco diferente. E eu acho que isso é muito importante. E, por outro lado, a participação aqui da audiência que tivemos,
também mostra que há um compromisso grande por diferentes atores em diferentes estratos profissionais de serem parte da solução. Cada um com o que faz, não é? Se é jornalista, se é ONG, se é membro do governo, etc. Todos nós somos responsáveis, não há ninguém que vai fazer por nós. Nós, no nosso nicho de influência e de contribuição, temos que fazer o nosso melhor, somos parte da solução. Então, eu queria, numa tónica mais positiva, eu preciso, porque eu trabalho no país já há muito tempo, e eu preciso também de realçar que houve muita coisa que se fez nestes 50 anos. Efetivamente houve. Podemos fazer melhor? Podemos. Mas para não pensar nos 50 anos, que é muito tempo, eu queria talvez pôr como marco o ciclone Idai, em 2019. Foi há 7 anos atrás. Só na província de Sofala morreram 600 e tal pessoas. De lá para cá aconteceram muitos outros ciclones. O número de mortes reduziu consideravelmente. E porquê que reduziu? Os ciclones foram mais intensos também. Né? A Idai foi muito intenso, mas houve ainda ciclones tropicais que nós tivemos, e recentemente tivemos alguns, tanto no norte como nas diferentes partes do país. E esta redução de mortes e de destruição de infraestruturas, etc., tem muito a ver com aquilo que, a nível da União Africana, foi atribuído a Moçambique como o campeão de desastres naturais. Porquê que fomos chamados campeões de desastres, ainda que tínhamos muita coisa por fazer e muitos desafios? Foi exatamente por todo o progresso que aconteceu a nível de políticas, legislação, quadros de trabalho, early warning systems e também os papéis e as responsabilidades e as funções das diferentes instituições e da articulação intersetorial. Portanto, tudo isso nós temos. Nós temos inúmeras políticas que foram avançadas e nas quais foi integrada a questão da gestão do risco de desastres. E temos que reconhecer isso. 2019 para cá foram, como disse, apenas 7 anos e há muita coisa que aconteceu. Este é um ponto. A nível do setor de proteção social, que foi um dos temas que aqui foi apresentado, também temos que reconhecer que Moçambique deu passos muito importantes para uma proteção social adaptativa. Também, um dos colegas aqui no painel falava de trabalhos que estão a ser feitos em Magude. Eu estive em Mapulanguena há 1 mês e meio atrás e lá estão a ser implementados programas de proteção social adaptativa, PAS-DPE, que é pós-emergência, relacionada com, ações antecipatórias relacionadas com a seca. Então, há realmente alguns desenvolvimentos nesse nível. A nível do setor da educação também. Estive em Cabo Delgado o mês passado e a nível de Cabo Delgado, e o problema aqui muitas vezes tem a ver com a divulgação da informação e da partilha de boas práticas também. Cabo Delgado, por causa da situação de conflito e dos choques naturais que tem recebido, tem tido todo um ajuste do sistema escolar para a adaptação, não só de assegurar que as crianças deslocadas que andam de um lado para o outro possam ser integradas, mesmo que seja a meio do ano letivo, como algumas abordagens de educação acelerada em situações de emergência. Então há algumas coisas que foram feitas e que penso que nós temos também que reconhecer. Este painel claramente deixou bem visível a transsetorialidade dos desastres naturais e das mudanças climáticas, portanto é preciso realmente trabalhar a nível dos diferentes setores. Temos baixos financiamentos, mas também temos ganhos. Foi partilhada a experiência de Mabote, de proteção social adaptativa, e aqui, ao fim de também, novamente, desde 2017, que foi implementado um piloto em Inhambane de proteção social adaptativa. Hoje, o país, este ano, começou a implementar o primeiro Green Climate Fund, o tal projeto Link que foi aqui referido, que também é de proteção social adaptativa. Então, há coisas que levam tempo, mas há alguns ganhos que o país tem tido. Temos é que olhar para uma maior eficiência na implementação. Não estamos a otimizar as diferentes janelas de oportunidades e complementaridade entre políticas setoriais, também foi aqui visto, mas vimos claramente que a proteção social tem que trabalhar com a ação climática e a gestão do risco de desastres, o que significa que a estratégia aprovada a semana passada pelo Conselho de Ministros de Financiamento Climático tem que também contribuir para estas respostas a nível de diferentes setores, principalmente os setores essenciais.
Gostei também muito da intervenção do Sr. Júlio Cossa, que falou sobre a necessidade deste maior balanço entre a academia, políticas públicas e os diferentes atores na implementação, e é este tipo de debates onde aqui estamos hoje que ajuda a pensar as coisas de maneira diferente. Foi muito falado também a necessidade de as decisões, a planificação, as decisões serem tomadas de baixo para cima, portanto os princípios de adaptação localizada com um direto envolvimento das comunidades locais. Estas são algumas das reflexões que eu queria fazer, e isto liga-se também aos planos locais de adaptação, transparência na implementação, a questão da recolha de dados reais para informar as planificações e o acesso da informação por parte das comunidades. Então, realmente foi um debate muito rico na partilha dos conteúdos por parte dos diferentes intervenientes e os desafios que foram colocados pelas perguntas que foram feitas. Quero agradecer a presença dos membros desta mesa redonda e dos que nos estão aqui a ouvir online e presentes na sala, e deixar o desafio ao IES que o que aqui foi discutido, novamente, não deve apenas constar do relatório desta conferência internacional. É importante que o IES agora também dê a conhecer estas recomendações aos setores envolvidos. Muito obrigada.